Tema da vez, então, agora, a classificação das decisões em relação a nível estratégico, nível tático e nível operacional. Esse é o vídeo 2 da aula 2, né? A gente já viu isso também na aula passada. A aula passada, como eu falei, foi uma visão geral, mas vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Então, ó, essa tipologia, ela está relacionada, está ligada a uma visão sistêmica da empresa, né? Uma visão sistêmica da organização. Foi proposta por esses autores aqui, o Anthony, depois pelo Chiavenato e pelo Robbins, né? São dois autores, três autores aqui que abordaram esse aspecto da empresa como um todo, uma visão sistêmica, e identificaram, então, esses três níveis da organização. Vamos lá. Decisões estratégicas estão relacionadas, então, ao nível estratégico, então, nível, né, decisões não programadas. Vamos ver o que, que o autor colocou aqui. São aquelas que definem o futuro da organização, envolvem o estabelecimento de objetivos de longo prazo, políticas corporativas, ou seja, a empresa como um todo, direção de investimentos e posicionamento de mercado. Então, define o que é a empresa, né? Como eu vou me colocar no mercado. Afetam toda a organização e são tomadas em condições de alta incerteza. Por isso que a gente viu aqui que elas estão relacionadas ao que tipo de decisão? Programada ou não programada? Decisões não programadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Características básicas que é para ajudar a gravar isso, gravar isso. Então, decisões estratégicas estão relacionadas a longo prazo. Longo prazo depende muito do tipo de negócio, mas longo prazo pode ser 10 anos, pode ser 5 anos, pode ser 15 anos, dependendo do tipo da empresa, né? Pode ser 3 anos, tá? Ok? Que mais? Outra característica, elevado risco e impacto, né? Elevado risco porque eu tenho muitas incertezas e o impacto grande, porque o investimento geralmente é grande, né? Então, se eu tenho um investimento grande, se deu errado, eu vou ter um prejuízo grande. Se deu lucro, eu posso ter um resultado grande também. Então, o impacto é muito grande. Tomadas pela alta administração, como eu falei, nível estratégico, e requerem análise de ambiente externo e interno. Então, busca de informações, tanto de dentro da empresa quanto de fora da empresa. Por que isso de fora da empresa? Porque eu estou vendo a empresa como um todo. Nível estratégico está relacionado a como a empresa, né, se relaciona com o meio ambiente, com uma parte externa, né, com o mercado, que tem fornecedores, compradores, tem agências regulatórias, tem governo, tem uma série de participantes aí, né? Ok? Então, o nível requer, então, informações tanto interna quanto externa. O que mais? Decisões estratégicas, aqui alguns exemplos. Então, definir a missão e a visão da empresa, para onde vai. Definir a abertura de capital, vou colocar o meu capital na bolsa de valores para venda, né, aberta ou está restrito a um grupo de investidores, né, grupo fechado, né? O que mais? Decisões de fusão ou aquisição de concorrente. Então, vou comprar novas empresas, né? Vou fazer uma fusão do meu negócio com empresas, né, semelhantes, né, com concorrentes, vou adquirir esses meus concorrentes ou não. Então, são decisões de nível estratégico. Então, envolve, aqui, ó, o que o autor colocou, ó, envolvem compromissos de longo alcance e exigem diagnóstico aprofundado e avaliação dos ambientes. Muito bem. Decisões táticas. Decisões táticas, como eu falei, é de nível intermediário, né? Então, o que, que o autor colocou aqui, ó? Constituem o desdobramento das decisões estratégicas em planos mais específicos e com horizontes de médio prazo. Como eu falei, esse prazo depende muito do tipo de negócio. Quando eu tenho longo prazo, 10 anos, médio prazo está relacionado a 2, 3 anos, 5 anos, mais ou menos, né? Quando eu tenho, para o meu tipo de negócio, longo prazo são 5 anos, então médio prazo também é 1 ano, 2 anos, ali, depende, né, do meu tipo de negócio, como eu falei. Né? O que mais? Ó, estão ligadas à alocação de recursos, coordenação entre departamentos e estabelecimento de metas operacionais. Então, como trabalha no nível médio, o que, que ele tem que fazer? Vou ter que traduzir as decisões estratégicas para o nível de departamento. Então, vou desmembrar, né, as decisões estratégicas de longo prazo, a empresa como um todo, para decisões intermediárias, para decisões de departamento, né,
das áreas da minha empresa. Okay? E aí vou estabelecer as metas para a parte operacional. O nível estratégico define as metas gerais para a empresa e que tem que ser desdobrada para as metas operacionais, perdão, as metas táticas, metas de departamento. E essas metas de departamento estabelecem, então, as metas operacionais. Exemplos aqui, né? Exemplo não, características dessas decisões, então, de nível tático. Como eu falei, de médio prazo, de risco moderado, tomadas pela média gerência e baseadas em políticas e estratégias superiores. Ou seja, médio prazo, como a gente já conversou aqui, risco moderado, então o custo, né, o recurso envolvido com isso não é tão grande como uma decisão de nível estratégico, né? E é tomada pela gerência média. Então, como eu falei, no nível médio da empresa, é baseado em políticas que já foram estabelecidas, políticas e estratégias, né, que já foram estabelecidas no nível macro, né, no nível da empresa como um todo, ou seja, nos níveis superiores da empresa. Vamos nós. Então, exemplos aqui, ó. Definir cronograma de lançamento de produto. Então, vamos supor que a empresa definiu que vai lançar um produto novo, ok. Então, os departamentos, né, tanto de marketing, de produção, de logística, tem que se organizar e montar um cronograma para esse lançamento acontecer. Outro exemplo, planejamento de campanhas de marketing regionais, né? Campanhas regionais de marketing. Outro exemplo, decidir políticas de preço, política de preços para o segmento de mercado. Okay? Então, aqui tem alguns exemplos que quem define isso é o nível intermediário, né? Nível de departamento. Então, a decisão tática conecta a estratégia ao cotidiano. Então, faz esse meio de campo aí, né? O meio de campo. Traduzindo grandes objetivos em programas concretos de ação. Eu pego as decisões estratégicas e transformo isso em decisões intermediárias, em projetos, em programas que eu vou colocar em ação. Ok? Estabeleço, então, as metas e os objetivos desses projetos, desses programas. O que mais? Aqui agora. Então, decisões operacionais. As decisões operacionais trata-se, então, de decisões do nível operacional, do nível mais parte de baixo da organização, né? Da estrutura, do dia a dia, corriqueira do dia a dia, né? Então, vamos ver o que o autor colocou aqui, ó. Referem-se à execução das atividades diárias da organização. São de curto prazo, altamente programadas e envolvem pouca margem de julgamento. Costumam ser tomadas por supervisores encarregados e equipes de linha de frente, né? Então, curto prazo, vamos pegar o exemplo. Longo prazo serão 10 anos, por exemplo, né? Curto prazo, médio prazo, 2 anos, 5 anos, e de curto prazo, para esse caso aí, até 1 ano, 6 meses. Então, o orçamento anual, né? Vai verificar a previsão do meu orçamento anual, ok? Se o meu, se, meu, se, a meu, se o meu tipo de negócio tem um longo prazo mais curto, por exemplo, 5 anos, 2 anos, 3 anos, então o nível médio seria de 1 ano e o nível de curto prazo seria de meses, né? Então, eu vou definir a minha programação, meu orçamento mensal. Então, minha previsão mensal de venda, né? E aí, dia a dia, eu vou acompanhar essas minhas metas mensais, né? Ok? Então, curto prazo seria, então, meses, um mês, 2 meses, né? Ou semestre, talvez, né? Ok? Do dia a dia. Perfeito? Vamos nós. Então, características desse tipo de decisões. De curto prazo, como eu falei, baixo risco, então o envolvimento de custo aí, né? O investimento necessário para isso é baixo, né? Tomadas nos níveis inferiores, então as decisões tomadas na parte de equipes, né? Então tem o diretor, supervisor, o coordenador de grupos, que acabam tomando algumas decisões, ou a parte operacional, o vendedor no dia a dia, como o exemplo que eu dei lá de tomada de decisão a respeito de dar desconto ou não, né? E geralmente, são padronizadas e rotineiras. Geralmente. Pode ter decisões que são não programadas no nível operacional? Pode, claro que pode. Mas o ideal é buscar padronizar, como eu falei, fica mais barato, mais rápido e mais fácil de coordenar. Ok? Maravilha, é isso aí. O que mais? Decisões operacionais, alguns exemplos. Aprovação de horas extras,
Então, quem toma essa decisão é o coordenador da equipe, né, o supervisor de área ou de equipe. Substituição de funcionário ausente, né, faltou, quem é que vai substituir? Então, quem toma esse tipo de decisão é o coordenador da equipe. Okay? Ordem de produção de um lote, quem libera, né? Isso também é a própria equipe, o coordenador da equipe. Né? Perfeito? Então, são alguns exemplos de decisões operacionais. E quem toma isso aí, essas decisões, são o supervisor. Eu posso deixar alguma coisa programada também, né? Então, por exemplo, posso prever, exigir uma quantidade aumentou a produção, eu acabo liberando horas extras de maneira programada, né? Se algum funcionário faltar, eu posso deixar programado quem é que vai substituir, como vai ser feita essa substituição. Posso deixar isso programado, né? Ordem de produção, a mesma coisa, de um lote. Liberou uma venda, eu já tenho a ordem de produção, isso também automatizada. Posso também ter isso. Ok? Perfeito. E aí, finalizamos então esse segundo vídeo. Vamos para o próximo, vai tratar de interdependência entre esses níveis decisórios. Então, finalizando aqui.